Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! E aí, pessoal, estamos de novo com mais um episódio do PodTag, agora pra gente falar de um tema que a todos interessa, agilidade no C-Level. Vamos falar aí como é que a gente faz pra mandar o chefe ser mais rápido. Acho que é isso, né, Iana? Quase isso. Então estamos aqui, já chamei uma host aí, mas estamos aqui com aquela bancada de hosts que vocês conhecem. Iana Gonzaga, aquela que vai nos agraciar com seu conhecimento a respeito de gestão e vai me explicar por que não é só chegar e mandar, faz mais rápido aí. Olá, mundo! Vamos entender então como agradar o nosso chefinho, né? Para que ele fique mais rico, mais feliz. E a gente também ganha o nosso, né? Olha só, hein? E também estamos aqui com aquela voz que vocês conhecem, admiram e até toleram de vez em quando, Luiz. Olá, mundo! CEO não é aquele negócio que você coloca no site para ele aparecer melhor no Google? Não. Exatamente, acho que esse é o CEO mais útil, hein? É isso aí. E lembrando, pessoal aí, quem não está na nossa comunidade ainda, entra lá, podtag.com.br, ali a gente fala de vários temas, techs, não techs, gestão, discute séries, filmes, livros, discute sobre os episódios, pega ideia do pessoal. Então, entrem lá na comunidade, batam um papo com a gente, vamos discutir a respeito do que vocês quiserem, estamos lá e vamos começar esse episódio. E aí, Ana, você pode dar uma introdução pra nós aí? O que seria agilidade no C-Level? Vamos começar primeiro o que é o C-Level. Vamos entender quais são os níveis que ele alcança hoje numa organização. O C-Level, o C, ele indica que ele é o chefe, né? Ele é o chief. Então, ele é chefe de alguma coisa. Então, existem vários níveis de chefes numa organização, principalmente para grandes organizações. Existe o CEO, que é o Chief Executive Officer, que é o CEO, que é comumente mais usado por nós, né? Existe também uma denominação COO, que é o Chief Operating Officer, que é o chefe mais das operações, que lida com o que está mais urgente, o que está menos urgente, o que realmente está pegando na empresa, quais as maiores operações, ele que coordena toda a estratégia dessa ponta. Existe o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é a parte que a pessoa que comanda a parte financeira da empresa, que ela comanda o que entra, o que sai, como é que tá, qual o nível como tá a organização, como é que tá o crescimento dela, se tá exponencial, se tá caindo, enfim, é a pessoa que controla o dinheiro. Ou seja, é o cara que manda, né? É um dos que comandam. Não, é o cara que manda, porque se ele não pagar, ninguém recebe, né? Então, ele é o cara que manda na parada. O CEO ali só finge que manda em tudo, né? Na verdade, ele é um tipo de chefe que ele responde ao CEO. Que você responde para ele toda essa parte. Existe o executivo, que é o chefe de tudo, e ele responde para ele. E existe também um que é mais comumente usado na parte de tecnologia, que é o CIO, que é o Chief Information Officer, que ele cuida toda a parte tecnológica e tal, todas as informações da parte técnica da empresa. Esse eu conheço como CTO, né? Isso também, que é a parte mais técnica. Ele pode ser o CIO ou o CTO. E afinal, esses chefes que eles comandam tudo, né? A gente precisa tratar eles com carinho numa reunião. Pois é, e até esse é um ponto interessante, porque a gente fala muito de agilidade na linha ali, né? Quando a gente tá desenvolvendo, quando tá falando com o cliente, tá com dev, tá com analista, mas, assim, aquilo ali é uma pequena parte, né? E não adianta nada você ter uma operação extremamente ágil e ter uma gestão legada que ainda trata tudo da forma mais antiquada possível, né? Como é que se lida com esse conflito aí? Porque normalmente o pessoal já é um pouco mais cabeça fechada e tal, né? Isso, a gente precisa, quando a gente trata de agilidade, não quer dizer que a gente vai levar as coisas mais rápidas, não quer dizer que a gente vai levar todas as informações lá para o CEO. A gente vai levar para ele as informações mais importantes. Por quê? Porque o que adianta eu pegar e levar para ele todas as minhas informações de que existe conflito no time, que existe um lead time muito baixo,
baixo, que tá tendo muito gargalo na operação na parte de teste, então para ele não interessa alguns tipos de informação. A gente precisa limpar o máximo de informação quando a gente for levar para ele, que a gente vai falar também um passo a passo aí de como a gente deve conversar com o CEO, mas assim, a princípio, a gente não leva o gráfico de burn down, por exemplo. O burn down é a quantidade de tarefas naquele determinado tempo que você vai entregando e aí ele vai considerando que a entrega está sendo feita num tempo razoável. E aí você tem a dimensão de a quantidade de tarefas, elas estão acabando naquele determinado tempo, ou numa sprint, ou num determinado tempo que você escolher. Então, a gente não leva esse tipo de informação detalhada para um CEO. A gente leva para ele aquelas informações de valor percebido, as informações estratégicas, as informações que realmente ele necessita que cheguem no ouvido dele. Porque no final das contas ele vai só ouvir o quê? E aí? Tá dando lucro ou não tá? Pensa que quer saber da grana. Não é, Clécis? Exatamente. Eu tô tratando aqui de uma forma meio fora da questão, né? Mas é claro que numa escala muito menor do que em outras empresas aí. Mas hoje eu faço o papel de CTO dentro da empresa, da minha empresa, né? E é mais ou menos essa ideia, né? A gente tenta trabalhar numa visão mais macro e deixa que o micro compile as informações e traga, né? Justamente para evitar de você ficar se preocupando com pequenos pormenores. E eu sofri essa transição, porque de começo era só eu e meus sócios, e quando a empresa começou a crescer, a gente começou a sentir a necessidade de que não tinha mais como controlar tudo. Discutir todos os assuntos entre nós, falar com todo mundo sobre tudo. E aí a gente começou a delegar entre nós para poder descarregar. Então eu imagino que isso numa empresa maior seja inviável você se preocupar com o burn down de cada uma das equipes, com como é que tá a lead time de cada uma dos times comerciais. Então você tem que levar informação compilada, algo de valor, né? Algo que o cara possa usar para tomar decisão efetivamente, né? Exatamente. Imagina, uma empresa vamos supor, não uma empresa grande, uma empresa de pequeno porte de 200 funcionários. E você tá com problemas operacionais pequenos lá em algumas equipes. E aí, de repente, você perde um tempo muito grande tentando resolver esse tipo de problema e o mercado bombando e as coisas acontecendo. E aí você perde muito tempo com coisas pequenas. Você precisa ser mais estratégico. Você precisa saber o que está rolando no mundo, o que tem de novidade, o que você pode aplicar na sua empresa, que tipo de evolução você vai levar para os seus clientes. Então isso é muito mais importante do que trabalhar no micro, quando você está trabalhando como C-Level. Bom, beleza. Uma dúvida que eu tenho em relação a isso, Yana, a gente sempre pensa no C-Level como uma galera distante, né? Algumas empresas têm a cultura de deixar um pouco mais próximo, principalmente empresas um pouco menores, né? Mas ainda assim, tipo, o pessoal que toma a decisão e a gente executa, né? Como que o time que está sendo o executor, por assim dizer, consegue, através de agilidade, de processos, conseguir diminuir um pouquinho essa barreira? Como que a gente traz uma cultura de autonomia, usando a agilidade, para conseguir chegar para essas pessoas que estão nessas posições e apresentar resultados, apresentar soluções, ou até mesmo problemas, né? Tô chegando com um problema pro CTO, pra CFO, enfim, me trazendo uma situação, mas como que o time mesmo consegue, através da agilidade, criar uma autonomia para não depender 100% das decisões que vêm estratégicas do pessoal lá em cima? Para não depender? Não depender, né? Porque o papel, essas pessoas não estão ali à toa. Claro, eu falo que estão tomando decisões, mas é porque elas precisam tomar as decisões, né? Mas é como que a gente consegue construir uma cultura em que o time possa, baseado nisso, se desenvolver, resolver através de métodos ágeis e simplesmente usá-los como um reporte ou como, um mentor da estratégia da empresa. Para ter essa proximidade, por exemplo, a gente tem os papéis, né? A gente tem os papéis de Product Owner, a gente tem um papel do Product Manager, que eles estão mais próximos dos CEOs. Então, assim, como que eu devo fazer essa aproximação desse time com o CEO necessariamente? Então, o que a gente faz? A gente torna isso muito mais dinâmico fazendo reuniões. Por exemplo, essa reunião que eu falei que quando o meu gerente ou um coordenador ele vai ter essa reunião com o CEO, ele leva a decisão
que o time toma. Então, de comum acordo, todo mundo entra em uma determinada... Entra num consenso dentro do time? Entra num consenso, digamos assim, e aí você leva o objetivo para o CEO. Então, por exemplo, para ter esse tipo de proximidade, você tem que ser mais objetivo com ele. Até pelo que o Clécio mesmo falou. A gente precisa ser mais objetivo, a gente precisa tomar decisões maiores. Então, assim, mesmo que tenha esse tipo de proximidade, é interessante que sejam feitos esses passos, assim, de comunicação. Legal. E dentro dessa pegada do quanto o time é autônomo frente ao quanto que as decisões vêm a partir do C-Level, né? Eu acho que esse é um equilíbrio bem tênue e cada empresa encontra esse ponto de equilíbrio em algum lugar. Mas pode dar umas dicas pro pessoal aí pra entender, assim, até que ponto é uma decisão que tem que ser autônoma, que o CEO tem que deixar, o CEO e C-Levels, né? Tem que deixar essa decisão na mão de um time, e até que ponto essa decisão ela tem que ser estratégica e tem que ser tomada por um CEO, por uma diretoria, por uma visão mais superior, né? A gente puder discernir o que é... Porque, assim, toda autonomia ela tem um certo limite. Você não vai deixar o time ficar decidindo ali quando que vai ser feito o pagamento da conta de luz, por exemplo. É uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, né? Então, só pra gente discernir aí estrategicamente o que vai para um lado e o que vai para o outro, né? O que é autônomo e o que acaba ainda sendo um pouco centralizado. Perfeito. O que torna autônomo para o CEO? Ele toma as decisões estratégicas e de planejamento. Ele determina o que necessariamente ele quer de macro opinião, macro estratégico. Ele precisa que seja entregue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, os bancos. Eles foram obrigados a acelerar as operações para adicionar uma funcionalidade nova chamada Pix. Que o Pix vai funcionar como uma transferência praticamente instantânea. Beleza. Isso é uma decisão estratégica e aí eles passam isso para o Product Manager e ele já está alinhado. Olha, eu quero mais ou menos essa funcionalidade pronta ali em 3 meses. Beleza, ele passa para o PO e aí o PO faz toda a análise, vê o que necessariamente ele vai precisar, quantas sprints ele vai levar para fazer a entrega e ele divide em macro funcionalidades e nessas funcionalidades são construídas as histórias de usuário. Feito isso, ele vai reunir com o time dele. E aí, a autonomia do time é... Olha, eu vou conseguir pegar essa funcionalidade e aplicar em 5 tarefas. Essas 5 tarefas, a autonomia do time é trabalhar nos pormenores. Eu vou fazer função tal, que essa função vai possuir um CRUD, por exemplo, ou ela vai funcionar como... vou fazer só a parte da interface, eu vou fazer só a parte do teste, eu vou fazer a parte da análise. Então, a autonomia do time é em fazer os pormenores, em trazer as melhorias necessárias para a funcionalidade, trazer a operação, trazer toda a parte técnica, porque no final das contas, quem é o técnico é o desenvolvedor, é o analista, é o DevOps. Então, eles vão decidir, têm autonomia de decidir a parte operacional e os CEOs eles têm a obrigação de passar a estratégia. Eles passam qual o objetivo principal que deve ser alcançado e o desenvolvedor a parte técnica. Então, cada um tem a sua autonomia para que seja entregue um produto final com qualidade. Certo. Dentro dessa visão, então, o C-Level ele norteia as decisões, né? Ele diz, nós vamos para lá. Isso. E daí ele define o que é o lá, como é que a gente chega é definido pelo time. Isso. Então, em vez dele dizer, vira o barco à esquerda e dê 20 remadas pra frente, né? Ele diz, eu quero chegar naquela ilha. Isso. E daí o time se organiza pra definir como que isso vai ser feito, de que maneira vira, o pessoal usa o leme. Então, dentro dessa visão do CEO entregar aí o norte para a equipe, né? Como é que você lida com aquelas questões de um CEO que ele acaba sobrepujando a própria responsabilidade? Não que ele não seja o chefão de tudo, ele possa fazer o que ele quiser, né? Mas na prática, assim, ele impõe uma cultura de agilidade pro time, ele define, o time vai ser ágil. Mas no fim ele chega, vocês podiam colocar esse botão pro lado direito aqui. Eu acho que tinha que ser verde, não azul. Ele, às vezes, por, sei lá, alguém próximo a ele ou ele utiliza o produto, ele queria dar opinião pessoal, ao invés de ligar para uma decisão que o time teve de que foi a melhor opção de tocar naquele cenário, né? Então, como é que você lida com esses conflitos de responsabilidade de alguém que tecnicamente detém todo o poder e acaba usando isso para sobrepujar a autonomia do time, né? Esses conflitos, na verdade, entre CEO, entre saber o que ele quer, o que ele objetiva que tenha especificamente o botão ali da cor que ele quer, na verdade, precisa ser passado para ele que foi um objetivo
objetivo do time, que houve um estudo de caso, que houve um estudo de uma estratégia, um plano de marketing específico. Então, você precisa provar para ele, mesmo que ele queira aquele botão rosa, você vai explicar que tem que ser azul, porque o seu público, ele é mais atraído pela cor azul, que foi estudado um horário específico para aquele botão estar direcionado naquela propaganda, ou naquela funcionalidade, ou naquele site. Então, assim, mesmo que ele tenha a opinião dele e queira mandar, você precisa provar para ele quais são as decisões também estratégicas tomadas pelo time, de forma técnica, que levou a aquela determinada decisão. Então, para que tudo isso flua da melhor maneira possível, precisa que seja mostrado um estudo técnico para ele, porque não adianta nada você falar assim, eu gosto mais de azul. Aí ele, eu gosto mais de roxo. Não é para haver um tipo de conflito. Você precisa fazer com que ele entenda qual é o seu ponto de vista. Entenda que houve um estudo em cima disso para que seja feita aquela cor, ou para que seja feito aquele determinado estudo de caso. Então, você precisa provar para ele. Aí ele falou, não, mesmo assim eu não quero botão roxo. Aí, beleza. Então, se ele mandou, beleza, então tá certo. Mas você mostrou, você fez a sua parte técnica e mostrou todo o seu estudo que você fez. E esse é o mais importante. Aí puxa um pouco da cultura data-driven, né? Isso. Você olhar para dados para justificar suas decisões, né? Não ser só no subjetivo. Acho que isso é muito bom, acho que em todos os cenários, né? Claro que o subjetivo é muito importante, até porque você conta com o conhecimento das pessoas, né? Para tomar decisões, mas elas precisam ser fundamentadas, né? Olha aqui, esses números apontam, né, que é dessa forma, o nosso histórico mostra que a cor do botão precisa ser essa cor, né? Juntando com a experiência e usando de determinadas metodologias, acho que fica mais fácil convencer qualquer board, né? Que tá indo por uma linha mais adequada, né? Até porque em alguns casos o CEO ele tá subordinado a uma diretoria ainda, né? Então, muitas vezes a opinião que vem não é nem a opinião de uma pessoa mais sensata que tá ali no centro, tipo, visualizando o norte ideal pro produto, mas é às vezes acionistas ou de pessoas que simplesmente colocaram dinheiro e querem ver resultado rápido, né? Então isso daí vai desde decisões, como a gente comentou, técnicas de botão, até duplica o preço aí pra gente maximizar os lucros, mas não, o mercado diz que não dá pra maximizar o preço, porque vai tornar pouco competitivo. Então acho que é muito interessante que numa cultura dessas a gente equilibre as coisas, né? E como o Luiz disse, trabalha muito em cima de dados, né? Acho que isso corrobora muito e torna impessoal a decisão. Por exemplo, que eu posso dizer de algumas dicas quando você tiver uma reunião com o CEO. Você precisa se preparar. Não necessariamente levar um PPT, mas você precisa se preparar, levar uma pauta, você precisa ser objetivo. Você não precisa, igual eu falei anteriormente, levar dados muito técnicos, dados muito específicos que ele não vai entender. Quando você falar que o lead time da equipe tá baixo, ou quando que fulano não brigou com ciclano, você não vai levar para ele questões de conflito de time, questões técnicas, questões de eu vou entregar nesse sprint 5 funcionalidades. Então, para ele não vai interessar isso. Você precisa pegar e mostrar para ele de onde você tá, do ponto A, até onde você vai chegar, no ponto B. Ele precisa saber desse direcionamento. Olha, eu vou chegar no ponto B daqui 6 meses e eu vou trazer para você muitos benefícios, eu vou aumentar a lucratividade da sua empresa. O que eles mais querem que faça é aumentar a lucratividade e diminuir o tempo. Então, quanto mais você trabalha com agilidade, quanto mais você trabalha com aperfeiçoamento no seu processo de negócio, então mais você aumenta a elasticidade do dinheiro e diminui seu tempo. Esse é um gráfico que já foi provado que funciona. Mas você precisa ter técnicas, você precisa aplicar metodologias dentro do time. Mas, enfim, isso fica mais abaixo nível. A alto nível que você leva para ele. Você não deve tomar as decisões também sozinho. Você precisa mostrar para ele os resultados, o resultado percebido, quais são o valor percebido para ele, que ele vai ter uma maior lucratividade, que ele vai ter um maior ganho, que ele vai ter uma maior gama de clientes para atrair para ele. Você também precisa mostrar para ele a visibilidade e as prioridades, que não necessariamente a prioridade você precisa mostrar que ele elenque, né? Quais são as estratégias que ele vai tomar. E aí, a partir disso,
ele vai ter uma estratégia e vai ordenar para que você entregue. Em 3 meses eu quero que entregue a funcionalidade X. Em 6 meses eu preciso da funcionalidade Y pronta. Então você precisa que ele passe para você toda essa ordenação para você ter um rumo para você levar para o seu time. E mostrar a evolução é diferente de mostrar resultado. Por exemplo, você não vai mostrar que a cada sprint você teve uma evolução de X funcionalidade. Para ele, não vai interessar. O que vai interessar para ele é o quanto evoluiu, então você leva só o resultado final, e o quanto você ainda acha que vai evoluir. Talvez eles fazem essa avaliação de 6 meses a 1 ano, dependendo da empresa. Quanto que eu evoluí em 6 meses? Em 6 meses eu evoluí e ganhei não sei quantos milhões. Então, a partir disso, eles começa a interessar para eles. Quando você fala de dinheiro, quando você começa a salvar o dinheiro do CEO. Falou pro Clécio que vai ganhar mais dinheiro, que vai ter escala, que vai usar Java. Fechou o pacote, né? Ele paga até a chascaria pra você. E assim, a gente tá falando de um cenário onde aí a gente tem um equilíbrio de divisão de agilidade entre o C-Level e a equipe, bem conciso, bem estruturado, mas muitas vezes esse não é o cenário na realidade, né? Em muitos casos você tem ali uma equipe começando a aplicar agilidade no microcosmo dela, mas a empresa inteira ainda funciona em waterfall, a visão do C-Level ainda é uma visão legada. E como é que você faz para ir mudando isso, para você ir levando esses conceitos, essas vantagens e ganhando autonomia em troca, né, para poder tocar? Que dica você dá para o ouvinte que tá nesse cenário que não é o ideal ainda, né? Você começa sempre pequeno, que a partir disso as pessoas começam a enxergar você diferente. Você começa fazendo primeiro dentro do time de desenvolvimento. Depois você amplia. Depois eu vou passar pro meu time do lado, meu time do comercial. Depois eu vou passar pro meu time lá da parte do suporte técnico. E a partir disso você vai disseminando na empresa, porque isso é uma cultura. A agilidade, não existe uma regra para ela que você, olha, é isso que acontece, você faz isso passo a passo. Não existe fórmula mágica, mas assim, você precisa disseminar a cultura, que a partir de você disseminar a cultura, todo mundo gosta do que é bom, certo? E ninguém gosta do que é ruim, de regras, de imposição. Você gosta de trabalhar bem, você gosta de trabalhar feliz. Então, para que não seja uma coisa imposta, você precisa começar pequena, e aí você vai gostando, vai fazendo, e aí vai criando essa autonomia nas pessoas. Elas começam a trabalhar melhor, começam a trabalhar da maneira correta. Então, para que ela chegue nesse nível do C-Level, e que ela também pode ter contato com o C-Level, levar as dicas para a pessoa. Mas assim, para que isso aconteça, precisa começar pequeno, até que chegue lá no final. De repente, hoje tem recursos humanos com agilidade, porque as pessoas elas contratam com objetivo. Elas não contratam igual antes. Ela pega o currículo, lê e fala, vou contratar você. Não é bem assim hoje em dia. Existe toda uma estrutura para você contratar uma pessoa, você faz uns testes com ela, você faz 3, 4 entrevistas, faz com a área técnica, faz com os colegas lá de trabalho, até que você seja contratado. Não é tão fácil assim, mas hoje em dia, mas antigamente era assim, era só o currículo e você tá bom, começa amanhã. Mas hoje em dia já não é mais assim. Os processos têm dado impessoalidade para as coisas, né? Isso é legal, porque a pessoalidade é subjetiva. Exatamente. Então eu acho que dá pra gente partir pro encerramento, né? Acho que foi um papo legal, assim, pra gente dar uma contextualizada pro pessoal. E eu queria deixar só uma última dica pro nosso ouvinte, que, assim, acima de tudo, quem tá no C-Level também é uma pessoa. Então as regras de convivência com pessoas, as regras de tratamento de pessoas permanecem. E uma regra que eu levo muito a sério, eu acho muito importante, é a empatia, né? Isso. Se colocar no lugar da pessoa. Então você imagina você levando a briga do Zezinho com o Joãozinho lá pro C-Level, o cara vai olhar pra você, coloque-se no lugar dele e pense, o que ele vai olhar pra você e ver? Ele vai ver um cara que não consegue nem resolver um pequeno problema. Exatamente. Da mesma forma, um cenário complexo desses, onde a empresa ainda tá num modelo legado, você tem que entender todo o contexto que o cara vive, que aquilo já dá certo, que mudar é caro, que mudar é complexo, então você tem que mostrar todas as vantagens, mostrar resultados, né? Então, a empatia ela é um instrumento muito bom pra você entender como é que você pode aplicar e atuar com relação a pessoas, seja as pessoas que estão do teu lado, seja as pessoas que estão acima de você dentro de um processo de gestão, né? Eu acho que isso é muito importante. Você deu a dica final, a palavra é essa, empatia. Você precisa, eu acho que a empatia vai ganhar o mundo. Se a gente conseguir ser tão empático com as pessoas assim, eu acho que qualquer organização vai pra frente, porque a gente precisa disso
muito, principalmente nesses dias de hoje. Com certeza. Então é isso, pessoal. Fica as nossas dicas finais aí. E só lembrando, entrem na nossa comunidade no Discord, podtag.com.br, botãozinho superior lá, entrar no Discord. Cheguem lá, batam um papo com a gente, diga o que você acha, diga teu cenário, vem pedir umas dicas pra Iana aí, como é que você pode melhorar teu cenário de trabalho hoje lá. Quem sabe você até receba uma dica ali do tipo, ó, vai procurar outro emprego porque aí tá complicado. Fica aí, pessoal. Tag abraços. Tchau. Tag abraços, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.